a diferença entre Lula e Bolsonaro no segundo turno foi menor do que no primeiro turno. Apesar de todos os episódios que aconteceram nesse segundo turno, de ataque, inclusive, assim, de ataque não, mas assim, que seriam prejudiciais a Bolsonaro, ou pelo menos todo mundo entendia que poderia ser, não afetaram totalmente Bolsonaro, né? Como é que o senhor analisa a atuação de Bolsonaro, a força política de Bolsonaro? Como ele sai dessa eleição? Foi derrotado por Lula, mas com uma diferença pequena, e um bolsonarismo que segue presente aí, pelo menos no Congresso, e que estará ao seu lado lá. Como que vai ser isso? Como vai lidar com isso? Existe o bolsonarismo, de essência, eu diria, que é o bolsonarismo extremista, que corresponde a uma pequena parte desses 49% de votos que ele obteve. Isso estava duplamente inflacionado, duplamente superestimado. De um lado, pelo próprio exercício do poder, o comando da máquina. E ele usou de modo despudorado. Eu diria que foi uma eleição das mais abusivas da história brasileira. Inclusive, eu fui juiz da Justiça Eleitoral e nunca vi certas coisas, como essas operações policiais de ocasião, como foram feitas no dia de ontem. E a outra razão da inflação ou da superestimação da força do Bolsonaro derivava dessas invenções, dessas fake news, mentiras, etc. Eu diria, portanto, Fabíola, que a tendência é que o bolsonarismo volte ao seu real tamanho. É uma força que tem representatividade, não há dúvida, tem a sua legitimidade na medida em que não queira destruir a democracia, porém, ela não equivale a 49% da sociedade. É importante dizer isso com toda clareza, inclusive para negar certas análises que dizem assim: o país está dividido ao meio. Graças a Deus não está. Nós tivemos ontem uma votação quase que meio a meio, mas a tendência agora, a imensa maioria da população, caminhar nos trilhos da democracia, do bom senso, da Bom, razoabilidade, e o bolsonarismo ser uma força interessante sendo isso. reduzida. Ô, senador, então qual é o percentual que você acha que é esse bolsonarista mais raiz? Falam de 20 a 30%, mais ou menos. É essa a sua análise, não? E por que É, esse outro público que não é bolsonarista votou em Bolsonaro e não votou em Lula? votou pelos vários fatores, Fabíola, que nós vimos. Mentiras, fake news, sobre a questão, por exemplo, da liberdade religiosa. Muita gente votou, sinceramente, acreditando que o Lula ia fechar a igreja. Como isso não vai acontecer, isto vai se evidenciar como uma brutal fraude. E as pessoas, inclusive, vão se dar conta disso, que estavam sendo enganadas, manipuladas na sua fé, o que é vergonhoso, inclusive. Então havia esse território das fake news e havia também o uso da máquina. Pessoas foram impedidas de votar. Vamos lembrar disso. Isso não pode ser esquecido. E pessoas foram seduzidas por promessas, por exemplo, essas medidas dos últimos meses, né, que foram adotadas pelo Bolsonaro. Eu acredito, Fabíola, que isso aí dá em torno de 15, 20%, não mais do que isso, né? Não mais do que 20%. A imensa maioria do povo brasileiro é trabalhadora, quer cumprir a lei, quer progredir, quer se desenvolver, quer paz. Então, vamos lidar aí com 15, 20% desse bolsonarismo mais extremista.